Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou Gabi e esta semana estamos continuando a jornada pelo capítulo 4 da carta aos Filipenses, hoje explorando a importância da nossa vida de pensamentos. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos nos aprofundar na palavra? Em seu recente livro Vença a Guerra em Sua Mente, o pastor Craig Groeschel descreve as últimas pesquisas sobre a química de nossos cérebros, que demonstram que nossa vida está sempre se movendo na direção de nossos pensamentos mais fortes. Se nossa vida de pensamentos for positiva, nossa vida se moverá nesta direção. Mas, da mesma forma, se nossa mente estiver concentrada em pensamentos sombrios ou negativos, nossa vida manifestará essas mesmas qualidades. O que a ciência está demonstrando hoje é o que Deus nos disse por meio de Salomão há quase 3.000 anos. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, 7. Se tanto a Bíblia quanto a ciência moderna nos ensinam que nossa vida está se movendo na direção de nossos pensamentos mais fortes, então precisamos nos perguntar: eu gosto da direção que meus pensamentos estão me levando? A passagem de hoje nos ensina a concentrar nossa mente em pensamentos que sejam verdadeiros, nobres, corretos, puros, amáveis e admiráveis, prometendo que, se fizermos isso, o Deus da paz encherá a nossa vida com sua presença. A nossa vida de pensamentos pode passar por altos e baixos, mas devemos buscar cada vez mais torná-la saudável, segundo as instruções do Senhor. A melhor forma de fazer isso é reservando regularmente um tempo para tirar as coisas do mundo e nos concentrar em Deus. Olhar para o céu, ler as Escrituras, orar e louvar. Assim estaremos criando um solo belo e fértil em nossa mente, preenchendo nossa vida com a presença de Deus. Como diz Paulo em Colossenses 3, verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Portanto, tenha como objetivo saturar sua mente com a palavra de Deus. A verdade em nossa mente tem o poder de derrotar qualquer padrão de pensamento sombrio ou negativo, preenchendo nossa alma e, consequentemente, toda a nossa vida com luz e paz. As Escrituras prometem: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Quando temos clareza sobre nosso propósito como filhos de Deus, isso preenche nossa mente e nossos dias. Portanto, ao fixar seus pensamentos em Deus agora, que a paz perfeita dele enche a sua vida e te sustente hoje. Reflita e ore comigo. Neste momento de quietude, pense em como tem estado sua vida de pensamentos. Sua mente gravita em direção a coisas que são edificantes e dignas, ou você se vê preso a padrões de pensamento? Leve agora todo pensamento negativo ou duvidoso cativo a Cristo. Entregue-os ao Senhor e peça que as verdades das Escrituras preencham sua mente dia após dia. Incentive as pessoas ao seu redor a buscarem o Senhor, conhecerem e meditarem a sua palavra e cultivar pensamentos de esperança e alegria em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, por favor, ajude-me a desviar a minha mente e o meu coração de todo pensamento sombrio e negativo hoje.
Quero concentrar minha mente nas coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e admiráveis. Ao meditar na verdade da tua palavra, peça que o Senhor encha-me de paz, vida e luz. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia. Hoje iniciaremos nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, e ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este evangelho é o mais curto de todos e contém o registro mais breve e objetivo dos 4 evangelistas. Originalmente foi endereçado aos romanos, cujo lema era poder, e portanto, Marcos mostra a onipotência de Deus por meio dos milagres de Jesus, confirmando assim a sua reivindicação de Filho de Deus. Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre todas as coisas: a tempestade, os demônios, as enfermidades e a morte. Os romanos eram muito diferentes dos judeus, sendo práticos e pragmáticos. Não estavam interessados em discursos e belas palavras, como os gregos, nem em genealogias e profecias, como os judeus. Eles valorizavam, sobretudo, as realizações e resultados. Portanto, neste evangelho, as obras de Jesus são mais enfatizadas do que seus ensinos, e seus atos mais que suas palavras. Exatamente por isso, esse evangelho é caracterizado pela ação e pela rapidez. As narrativas se sucedem velozmente, uma após a outra. As palavras logo e rapidamente são utilizadas dezenas de vezes e o próprio evangelho, sem demora, chega ao fim. Marcos nos mostra que Jesus foi o perfeito servo de Deus, completando toda a obra que seu Pai lhe designou para realizar. Da mesma forma, nós devemos realizar as obras de Deus para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Precisamos sair da teoria e manifestar de forma prática a nossa fé, assim como foi com Jesus. Precisamos ser cheios de boas obras e de atos de amor, bondade e misericórdia. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de uma vida assim, que possamos olhar para Ele através dos evangelhos e nos inspirar. Ore comigo. Pai Celeste, ajude-me para que eu não seja infrutífero em minha vida cristã. Faz-me ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, para que seu nome seja glorificado em minha vida e eu te conheça verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Jordana e seja muito bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Olha, Marcos capítulo 9 inicia com a transfiguração de Jesus. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de um monte onde diante deles ele foi transfigurado. Já pensou? Suas roupas se tornaram brancas como a neve e apareceram também Elias e Moisés juntos de Jesus. Em seguida apareceu uma nuvem com uma voz que os envolveu e dizia: "Este é meu filho amado, ouçam-no." Repentinamente, olharam ao redor e já não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Descendo do monte, chegaram até os outros discípulos e grande multidão os rodeava discutindo a respeito de um menino possesso por demônios, que se debatia no chão e espumava pela boca. A história conta que o menino foi trazido pelo pai aos discípulos de Jesus para que expulsassem os demônios, mas nenhum deles havia conseguido até então. Aparecendo Jesus, aquele pai suplica por ajuda e compaixão e diz: "Se queres, pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Jesus responde com uma das palavras mais conhecidas até hoje pelos cristãos: "Se podes, tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." E Jesus curou o menino e expulsou os demônios. Jesus então ensinou aos seus discípulos que existem tipos de demônios que só sairão com jejum e oração. Chegando em Cafarnaum, os discípulos questionavam entre si qual deles seria o maior. Percebendo a discussão, o Senhor chamou os 12, se sentou com eles e ensinou: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos." Que possamos seguir isso que Jesus nos ensinou, sabe? Sendo os primeiros a servir, a amar, a ter compaixão, a nos entregarmos em favor dos que precisam. Algo que me marca nesse capítulo é o fato de Jesus se importar em parar e se assentar com seus discípulos para ensinar algo que, para ele, poderia ser tão óbvio e tão natural sendo Deus. Olha, que nós possamos aprender a colocar em prática a paciência com Jesus. Em nossos dias, a vida de todos nós tem sido tão corrida e temos frequentemente perdido a paciência de sentar para ensinar as pequenas e grandes coisas a quem amamos, aqueles que são bebês na fé, enfim. Que Deus nos abençoe e nos santifique nesses pontos. Amém? Bom dia para você.